Agora vamos então para a nossa última videoaula de hoje, né? De matemática. Ficou bem comprida nossas aulas de hoje, porque nós estamos encerrando os nossos conteúdos. Meninos, quem está no presencial, quem está no online também, essa aula de matemática está sendo gravada hoje, mas você vai poder fazer ela amanhã, tá bom? Então concentre-se os meninos já fizeram a de ciências, vão fazer a de geografia. E a revisão, a de matemática é para amanhã, tá? Pode deixar. Aquele conteúdo que está faltando de matemática, nós vamos fazer ele em sala de aula, tá? Não se estressem em fazer hoje, por favor. Tanto ela quanto a revisão, nós vamos fazer amanhã de matemática em sala de aula. Combinado? Tá bom? Não precisa se preocupar. Vamos lá? Então agora, né, vocês vão abrir aí na página 180, quem está online, porque essa atividade já foi feita em sala de aula. Então, quem está online vai abrir na página 180, nós vamos continuar falando sobre as tabelas, né? Nós falamos sobre a probabilidade e estatística e nós falamos sobre essas tabelas, né? Agora nós vamos falar sobre tabelas de dupla entrada. Então, página 180. O que é tabelas de dupla entrada? Olha como o nome já está falando. O que é tabela, gente? É aquele esquema que a gente faz, aquela tabelinha, aquele quadradinho, para colocar, né? Por exemplo, em sala, tantos meninos, em sala, tantas meninas. A de dupla entrada é porque ela traz mais de uma informação. Como, por exemplo, nós tivemos aí há pouco tempo as Olimpíadas, né? O que a tabela das Olimpíadas nos trazia? O nome dos países, as medalhas de ouro, as medalhas de prata. Primeira de ouro, medalhas de prata, medalhas de bronze, não era verdade? Então, ela tinha mais de uma informação e isso é uma tabela de dupla entrada. A mesma coisa quando ela te informa as vitórias, as derrotas, o empate. A gente vê muito isso em futebol, não é? Seu pai ou vovô estiver assistindo um jogo aí, você sempre vai escutar eles falando, perdeu tantos, empatou tantos jogos e ganhou tantos, né? Isso é uma tabela de dupla entrada, quando traz mais de uma informação, tá? Vamos lá? Ó, César e Paulinho jogam handball e são os líderes de sua equipe. Observe a tabela abaixo que registra o desempenho de cada equipe. Ó, os dois que estão jogando handball. Equipe de César, tá vendo? Ó, vitória 5, derrota 3, empate 3. De Paulinho, vitória 3, derrota 5 e empate 3. Bom, voltando lá na Olimpíada. Como, professora, mas tinha país que tinha, por exemplo, 30 e tantas medalhas e estava lá quase no final. Porque o que conta mais? É a primeira entrada. Por exemplo, o número de vitória aqui. Quem foi o ganhador, então, dessa equipe? César. Ele não teve mais vitórias aqui? Sim, então ele foi o ganhador. No caso lá das Olimpíadas, quem teve mais medalhas de ouro foi o país que se destacou mais, tá? Então, o que jogou mais foi as medalhas de ouro e depois as de prata também, tá? Mas, claro, que o que pontuou primeiro foi só as medalhas de ouro, ou seja, as vitórias, né? Observe que a equipe de César obteve o maior número de vitórias nos jogos de handball. Tabelas de dupla entrada, ó, vamos grifar? São aquelas, pode aqui, ó, são aquelas que apresentam dois ou mais tipos de dados, né? Vitória, derrota, empate, relacionados a algo, né? Que no caso algo é o quê? A equipe de César e Paulinho. No caso do que nós estamos falando, relacionado às Olimpíadas, né? Deve ser lida tanto na vertical como na horizontal. Então, assim, pode ser que você... Ó, ela é assim. O nome, aqui, a gente tá vendo que essa daqui, os dados estão aqui na horizontal da equipe de César. Mas se a gente for ver todas as equipes que tiverem aqui, será na vertical. Assim como nas Olimpíadas. Tinha muitos países, então, lia-se tanto na vertical e os pontos na horizontal. Tá bom? Então, deve ser lida tanto na vertical, Ai, gente, é para grifar isso também, desculpa, ó, eu não coloquei não. Tanto na vertical como na horizontal.
simultaneamente para relacionar os dados, tá? Porque ela traz informações ambas as formas, tanto, né, horizontal quanto vertical. Pouca, né? Então vamos à atividade dela já, professora, já. Ela traz poucas informações pra gente porque é seguindo o parâmetro de tabela. Então você já sabe como que é. Bom, então aqui, ó, número 1 dessa atividade de matemática. Lembrando que essa atividade de matemática é para ser feita amanhã em sala de aula, tá? Mas você tem que assistir a videoaula para você entender melhor. Observe a tabela abaixo e complete o que se pede. Animais. Quantidade de patas que os animais têm. Ó, aqui você tem os animais na vertical e os dados de cada um na horizontal. Então, quantidade de patas que o gato tem. Então, cobertura do corpo. Qual é a cobertura do corpo dele, né? Onde vive? A mesma coisa no pássaro, que é o beija-flor, e a mesma coisa você vai fazer com o peixe, tá? Número 2. Observe a tabela abaixo com o número de habitantes de cada estado da região sudeste. Ó, aproveitamos que falamos da região sudeste, chegou bem na hora, né? Então, vamos lá. Ó, habitantes, né, que tem aí na região sudeste. Em Minas Gerais, esse tanto de habitantes. São Paulo, e aí tem o dado de cada um. Qual estado possui menos habitantes? Está todo na tabela aí, né? Então, qual que tem? Qual estado, o nome do estado, que possui mais habitantes? Quantos habitantes tem Minas Gerais? Todo nome de estado, gente, com letra maiúscula, por favor, não comece com letra minúscula, tá? Número 3. Observe a tabela abaixo e responda. Olha, outra tabela. Os jogos aqui, as brincadeiras, né? Então, ó, pula corda. Esse daqui fez 10 pontos, né? Pega, 7. A menininha, 5, pula corda. E pega, 12. Ah, não, aqui é o tanto de menino que optaram pela brincadeira. Perdão, que gostaram mais da brincadeira. Então, qual é a brincadeira preferida dos meninos? Qual é a brincadeira menos escolhida pelas meninas? Foi feita uma pesquisa em um congresso de professores de matemática para identificar a quantidade de professores e professoras e o tipo de escola onde eles lecionavam. Então, aqui, ó, tipo de escola, pública e privada, né? Então, a pesquisa foi para o quê? Identificar a quantidade de professores, né? E o tipo de escola. Então, quantos professores tem do sexo feminino na escola pública e na escola privada, que é particular, tá, gente? Quantos professores do sexo masculino? Quantos professores na escola pública e quantos na escola particular? Qual gênero e o tipo de escola da maioria dos professores entrevistados? Então, é só você olhar. Qual é o gênero? Tá? Qual é o tipo de escola da maioria dos professores entrevistados? Então, que a maioria, né, trabalhavam aí. 5. João fez o levantamento dos preços de alguns eletrodomésticos em 2 lojas. Observe as informações e responda. Ó, uma TV de 32 polegadas. Na loja A custava isso, na loja B custava isso. Geladeira duplex. Na loja A esse valor, na loja B esse valor. Ar-condicionado. Em uma loja esse, na outra esse. Aí você vai somar o total que ficava desses 3 produtos nessa loja A e o total que fica esses 3 produtos na loja B. Onde é mais vantajoso comprar os 3 eletrodomésticos? Como assim? No lugar que vai ser mais em conta, mais barato aí, tá? Aí você vai escrever na loja A ou na loja B, tá? Número 6. Observe a tabela abaixo e complete os espaços a seguir. Quantidade de crianças que frequentaram o dentista nos últimos 6 meses. Quem gosta de ir no dentista aí? Sim, vamos ver a quantidade, ó. Meninos do primeiro ano, que foram os últimos 6 meses no dentista, ó. Segundo e terceiro. Meninas do primeiro ano, do segundo e do terceiro. No primeiro ano, apenas, né? Quantas meninas frequentaram o dentista nos últimos 6 meses? No segundo ano. Então, você vai estar lendo isso aqui. Eu não vou estar lendo não, porque está muito fácil mesmo, tá? E aí, você lê e responda, tá bom? Bom, agora nós vamos falar sobre grandezas e medidas. Professora, mas nós já falamos tanto isso
o ano passado, esse ano também, mas vamos estar relembrando aí, tá? Vamos relembrar aí essas grandezas e medidas. Quando a gente fala em grandezas e medidas, a gente fala tanto do tempo, né, do relógio, quanto em comprimento também, né? Como a gente fala também, por exemplo, a medida, né, de uma roupa, ela vai tantos centímetros. Então, as grandezas e as medidas, tá? Nesse caso aqui específico de hoje, acho que nós vamos falar mais, né, sobre medidas de tempo. Não vai ser por centímetros, não. Então, vai ser as medidas de tempo, tá bom? Então, ó, o tempo pode ser contado e medido de diferentes maneiras. Observe a conversa entre Rodrigo e Rebeca. Rebeca, você sabia que o planeta Terra realiza um movimento chamado rotação? Sei sim, Rodrigo. Nesse movimento, a Terra dá uma volta em torno dela mesma e essa volta tem a duração de 24 horas, que chamamos de dia. Então, ó, para você que já havia esquecido isso, o movimento de rotação da Terra é o movimento que ela dá a volta em torno dela mesma e que é o nosso período do dia, de 24 horas, tá? Nossa, Rebeca, como você é inteligente! Então me explica, o que significa o movimento de translação? É um movimento em que a Terra realiza em volta ao redor do Sol, né? E esta volta tem duração, e esta, né? Esse aqui não tem esse acento, se você quiser até tirar, tá? Porque ficou está, né? E está a volta, então você vai tirar esse acento aí, ó. E esta volta tem duração de 365 dias, o que chamamos de ano. Então, a Terra, né, na verdade, em volta do Sol, ela vai dar quantas voltas para dar um ano, meninos? 365 voltas, né? Cada volta, um dia, né? Até concluir a volta em torno do Sol. Isso mesmo, Rebeca. É muito interessante pensar sobre o tempo, pois usamos várias medidas para contá-lo. Ó, sim, Rodrigo, nós temos o calendário, que conta dias, semanas, meses e o ano. Também usamos o relógio, que conta horas, minutos e segundos. É o que mais utilizamos, né, meninos? Essa medida de tempo. Tanto o relógio quanto o calendário. Todos baseados nesse sistema de rotação e translação. Observe algumas dessas formas de medir o tempo que Rebeca, né, está falando, ó. Então, aqui você tem o quê? Uma tabelinha, né? Então, ó, as medidas de medir o tempo que a Rebeca está falando. Uma semana, um mês, um bimestre, um trimestre, um semestre, um ano, um século, um milênio. Um mês, em média, 30 dias, em média, 4 semanas. Então, um mês ele tem 30 dias e 4 semanas, tá? Um bimestre, então ele tem, ó, bimestre, o mestre do mês, e bi de 2. Então, ele tem 2 meses. Um trimestre, 3 meses, tá? Trimestre. Um semestre, 6 meses. Um ano, 365 dias ou 366 dias ou 366 dias, tá? O ano bissexto, que é os 366 dias, ele é a cada 4 anos. Um século, 100 anos. E um milênio, 1000 anos, né? Rebeca também fala sobre unidades menores que o dia para medir o tempo. Pode-se observar essas unidades através do relógio. Vocês já estão craques nisso, né, meninos? Vocês já sabem olhar muito bem o relógio, ó. Então, esse ponteiro, né, que geralmente ele é um ponteiro maior, o mais fininho e de cor diferenciada, que marca os segundos. Então, o ponteiro de cor diferenciada marca os segundos. O ponteiro menor marca as horas e o ponteiro maior, que ele é parecido com o menor, só porque ele é do tamanho maior, marca os minutos. O dia divide-se em 24 partes iguais e cada parte dessa chama-se hora. Então, uma hora é uma parte do dia, das 24 partes dele aí, né? Um dia é igual a
24 horas. A hora divide-se em 60 partes, que são 60 minutos. Então, uma hora tem o quê? 60 minutos. A hora divide-se em 60 partes iguais e cada parte dessa chama-se minuto. Então, uma hora é igual a 60 minutos. Um minuto divide-se em 60 partes iguais e cada parte dessa chama-se segundos. Então, 1 minuto, 60 segundos. As medidas de tempo não são números decimais, por isso não usamos vírgulas, tá? Para escrevê-las. Observe a forma de escrever e representar o tempo marcado no relógio acima, ó. 4 horas, 56 minutos e 36 segundos. Então, você vai colocar o 4H, o H é de horas, 56 min, M-I-N, 39 S, tá? Então, para representar minutos, para abreviar, você põe min e segundos, o S, tá bom? Atividades. Transforme as unidades de medidas de tempo de acordo com o exemplo. Então, ó, 2 horas e 25 minutos. Você vai transformá-la em minutos. Então, 2 horas equivale a quantos minutos? 1 hora não são 60 minutos? Então, 2 vezes 60. Mais 25, porque ele já está em minutos aqui. Então, 2 vezes 60, 120. Mais 25, 145. Então, 2 horas e 25 minutos tem 145 minutos, tá? 3 horas são quantos minutos? Cada hora não são 60? Então, você vai multiplicar por quanto? Tá? 120 minutos, agora é por segundos. É diferente? Não, cada segundos aí, cada minuto não equivale a 60 segundos também? Então, é a mesma forma que você vai estar multiplicando, tá? 5 minutos equivale a quantos segundos? Você vai colocar 5 vezes 60, não é 5 minutos? Cada minuto não é 60 segundos? Então, 5 vezes 60. E assim por diante, tá? Se você precisar fazer o cálculo, pode fazer aqui embaixo, tá? Se você preferir. Se não, aí você separa. Se você for fazer o cálculo aqui, você faz assim, ó. Aqui a letra A, tá? A letra B. Se não, você pode fazer em um rascunho também, porque é pouco espaço aqui, né? Então, pode fazer também num rascunho. Número 2. Responda aí o número 2. Ó, opa, foi muito. Espera aí só um pouquinho. Aqui, ó. Como que você vai fazer? Vou explicar o primeiro, tá? 1/2 de 1 hora são, ó, a gente vai fazer multiplicação por fração, ó. 1/2 de 1 hora vezes, quantos minutos tem 1 hora? 60 minutos. E aí, a gente vai fazer aquela multiplicação, é igual, ó. Aqui faz de conta que tem 1. Então, 1 vezes 6, 6, né? 2 vezes 1, 2. 60 dividido por 2 é igual a 30. Então, ó, 1/2 de 60 são 30 minutos, né? Meia hora, vamos dizer assim, né? São 30 minutos. Ou a mesma coisa nos outros, tá? 3/4 de 1 hora. Então, 3/4, deixa eu ir voltando aqui, ó. 3/4 de 1 hora. 1 hora, 60 minutos. E aí, você faz a multiplicação. 3 vezes 6 e divide por 4, tá? 4 vezes 1, 4. E divide. 1/2 de 1 dia. São quantas horas? Um dia. Um dia tem quantas horas? Então, você vai fazer exatamente o que tem. Então, ó, 1/2. 1/2. Você vai trocar o que está escrito pela quantidade que tem, tá? 1/2 de 1 dia. 1 vezes 1 dia. Não tem 24 horas? Mesma coisa, e fazer, tá? São tantas horas. 1/2 de 1 ano. Então, quantos meses tem um ano? Aí, você vai colocar 1/2 de 12, tá? Bem fácil, né? Número 3. Complete. 60 dias equivale a quantos meses? 75 dias. Tantos meses, tantos meses e tantos dias.
45 dias, tá? 180 dias, 255 dias. Tem que fazer o cálculo aí de alguns, tá? Número 4. Calcule mentalmente quantos dias possui. 2 meses. 2 meses e meio. Quantos dias, tá? Aqui já é o contrário. Você fez de dias para meses. Aqui você vai pegar de meses para dias, tá? Lembrando, quantos dias tem um mês? 30 dias, né? Usando a calculadora, converta em segundos. Eu prefiro que você faça sem calculadora, tá? Se conseguir, bem. Se não, pode usar. Mas eu prefiro que você faça sem calculadora, tá bom? Bom, vamos lá agora na medida de temperatura. Nós falamos sobre isso, não vou falar muito, porque nós falamos sobre essa medida de temperatura em ciências, não foi? Tem poucos dias, eu até apresentei para vocês a variedade de termômetro que eu tinha aqui, né? Que eu mostrei para vocês que a gente também tem. Então, a gente até comentou sobre isso, né? Então, a medida de temperatura que nós utilizamos o quê? O termômetro, né? Então, vamos lá. Você já ouviu falar nas cidades da Serra Catarinense? Leia as informações. Aquela cidade, ó, nesse calor que nós estamos, né, meninos? Parece só de falar na cidade catarinense aí, a gente já sente até um alívio aí de frescor. O Planalto da Serra Catarinense é a região mais fria do Brasil. Todos os anos, a ocorrência de neve é quase certa. Em algumas cidades, como São Joaquim, neva entre os meses de junho e agosto, tornando a paisagem do local muito bonita. Por esse motivo, a Serra Catarinense recebe milhares de turistas nessa época. Doido para ir lá pegar um friozinho, né? O povo vai tudo para lá para pegar um friozinho. O termômetro é um instrumento que mede a temperatura, tá? O termômetro é um instrumento que mede a temperatura de um corpo ou do ambiente, né? No Brasil, usamos a escala Celsius, né? Celsius. Ó, na escala Celsius, nós falamos sobre isso. Até quem descobriu o termômetro, quem criou ele, não descobriu não, quem criou ele, tudinho. Então, é a mesma coisa que nós estamos falando aqui. Então, não tem muito o que ficar falando, porque senão fica bem repetitivo, né? Na escala Celsius, né? Desenvolvida pelo sueco Anders Celsius em 1742, para medir temperaturas. O número que indica a temperatura é acompanhado do símbolo grau, mesma coisa, né? E do C maiúsculo, tá? Existem termômetros que medem a temperatura de um corpo e outros que medem a temperatura do ambiente, como eu havia falado para você na aula passada de ciência sobre isso. Algumas mamães de primeira viagem, né? Alguns lugares assim que tá muito quente, às vezes coloca para olhar. Pega um termômetro também que é de ambiente e coloca na água, para saber se a água está numa temperatura boa, se não pode queimar a pele do bebê, né? E muitos, às vezes, uma água para fazer um chá, coloca lá até atingir aquela temperatura. Então, usa muito isso para medir o ambiente também, tá? A temperatura do ambiente. A gente usa muito agora para mandar quantos graus estão, né? Por exemplo, agora em Goiânia, faz tantos graus. Tem o termômetro também instalado em cada ponto aí da capital, para saber. Nessa região tal, tá fazendo tantos graus, né? Ah, professora, mas é diferente? É diferente. Apesar do calor estar em todo lugar, depende muito da vegetação daquele lugar. Por exemplo, coloca um termômetro num parque aí que tem muitas árvores, né? Tem algumas represas lá, assim, a temperatura vai ser diferente que se você colocar no centro da cidade, onde está passando aquele tanto de caminhão, aquele asfalto lá, vai ser diferente. Então, coloca muito esses termômetros aí em locais igual lá em Santa Catarina, para saber onde que está mais frio, né? A região que está mais frio. Quando a temperatura está abaixo de 0, dizemos que ela está negativa. Então, tipo assim, 2 graus negativos, tá? Outras cidades do Brasil, como Cuiabá, atingem temperaturas muito altas, chegando a alcançar 40 graus Celsius. As variações de temperatura podem causar complicações para a nossa saúde, exigindo de nós certos cuidados, né? E como estamos sofrendo, né, meninos? Tempo seco, a garganta, toda hora tem que ficar bebendo água, né? Atividade. A temperatura ideal do nosso corpo gira em torno de 36 graus a 37. Acima dos 37, uma pessoa está com febre. Na verdade, nos hospitais eles falam febril, né? Eles consideram febre a partir de 38 graus, né?
Veja o papai de Henrique medindo a sua temperatura. Como está a temperatura de Henrique? Então, está acima do normal ou não, tá? Quanto que ela está medindo? Aí você vai colocar. Converse com o seu responsável e procure saber o que causa a febre. Pergunta o papai, a mamãe, a vovó aí, ó. O que causa a febre, tá? Número 2. Observe os termômetros a seguir. Ó, o termômetro A, B, o C e o D. Qual termômetro está marcando a temperatura mais alta, tá? E qual que é essa temperatura? Então, você vai colocar o termômetro A, B ou C ou D. Qual que é ele? E aí você vai escrever qual que é a temperatura dele. Letra B. Em qual termômetro podemos perceber um número decimal na temperatura que marca? Qual é essa temperatura? Tem um termômetro aí que ele não está marcando um número inteiro. Ele está pegando uma parte com um número decimal. Qual que é ele? Tá? A, B, C ou D. E qual é a temperatura que está marcando? Bom, leia a notícia a seguir. Então, você vai ler, vou deixar para você ler, tá? Esse quadro aqui, não vou ler agora, que você pode estar lendo ele. E você vai estar aí colocando, ó, pesquise e escreva a temperatura que faz com que a água doce, em condições normais, congele, tá? Qual é a temperatura que precisa? Não, nós não estamos falando da água dos oceanos, água doce mesmo, que é a água dos rios, né? E aí você vai colocar ela, ou aquela água que você coloca no congelador também, tá? Então, ela congela a partir de quantos graus, tá? E ela evapora a partir de quantos graus, tá? Número 4 e a última atividade de matemática aí, ó. Leia com bastante atenção. Então, você vai ler também, vou deixar para você fazer essa leitura. Observe. Na escola de Dona Alinair, verificamos a temperatura de alguns alunos. Ó, a Lúcia medindo 37,8 graus Celsius. A Roberta, 39,2 graus, né? E o Emerson, 38,1 grau. Agora responda as seguintes perguntas. Quais dos 3 alunos estão com febre? Você vai colocar o nome dele. Quem está com a temperatura mais alta? Quem está com a temperatura mais baixa? E coloque as temperaturas em ordem crescente. Crescente, como que é crescente, tá? Aí, então, essa daqui, nós encerramos essa atividade que é para amanhã. Como eu disse, tá na videoaula de hoje, mas hoje você vai fazer geografia, tá bom? E amanhã, porque como tem geografia do livro e geografia também da revisão, amanhã você faz a de matemática e a revisão de matemática também, para quem está online, tá bom? Meninos, não estou fazendo a leitura da revisão porque não há necessidade, tá? É um conteúdo que já foi falado, já foi explicado. Porém, na semana que vem, terça e quinta-feira, ó, terça-feira estarei dando a videoaula de história e as correções de algumas revisões. E na quinta-feira nós finalizaremos as correções, combinado? Sexta-feira, dia 1º, iniciaremos aí as nossas avaliações da semana que vem. Sexta-feira da semana que vem, dia 1º de outubro, combinado? Então, a partir da próxima videoaula, nós faremos a última, que é história, tá bom? E a de... Ah, sim, esse final de semana, como amanhã está de matemática, você pode fazer para o final de semana também a de ética, tá? A de ética também para o final de semana para casa de amanhã, tá bom? E na segunda-feira, quem já quiser antecipar aí, pode fazer a de história também. Combinado? Que aí na terça-feira nós já concluímos o conteúdo de história e faremos aí as correções, tá bom? Então, aguardo vocês amanhã em sala de aula e para quem está online, até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau, fiquem com Deus.